Então, até assim, vamos então falar da proclamação da República nesse feriado de 15 de novembro de 2024. A proclamação da República do Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889, marcando o fim da monarquia e a instauração de um regime republicano. Este evento histórico foi resultado de um longo processo de insatisfação política, econômica e social, envolvendo diversos setores da sociedade brasileira, como militares, intelectuais e políticos. No contexto político, a monarquia parlamentarista brasileira, liderada por Dom Pedro II, vinha enfrentando dificuldades crescentes. Nisso, aí aqueles, até então, entre os principais fatores de desgaste, destacavam-se o autoritarismo do regime monárquico, a centralização do poder no imperador e o afastamento das elites militares e políticas. Além disso, havia o descontentamento de setores progressistas que defendiam ideias republicanas e federativas, inspiradas nos modelos dos Estados Unidos e da França. A questão militar foi um dos principais estopins do movimento republicano desde a Guerra do Paraguai, entre os anos de 1864 até 1870, os militares haviam ganho destaque político e social, mas sentiam-se marginalizados pelo governo monárquico que frequentemente ignorava suas demandas para melhores condições e reconhecimento. O movimento republicano encontrou nesses militares descontentes um apoio essencial para concretizar os seus objetivos. Outro fator decisivo foi a questão abolicionista. A abolição da escravidão em 1888, embora um marco da justiça social, deixou os grandes proprietários rurais insatisfeitos com a monarquia, sem qualquer compensação financeira pela perda de seus escravizados. Muitos desses fazendeiros passaram a apoiar o movimento republicano, buscando maior influência política no novo regime. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, inicialmente relutante, liderou um movimento militar que resultou na deposição do imperador Dom Pedro II. A ação começou na madrugada com tropas mobilizadas no Rio de Janeiro, então capital do Império, sob a liderança de Deodoro e outros oficiais, como Benjamin Constant e Floriano Peixoto. O movimento avançou sem grandes resistências. Dom Pedro II foi surpreendido pela proclamação e aceitou o exílio e partiu com a sua família para a Europa. Aí aqueles, então, até foi desse jeito que aconteceu essa história.
A proclamação foi oficializada em uma breve cerimônia na qual o Marechal Deodoro da Fonseca declarou o fim do regime monárquico, o início do regime da República. Foi instituído um governo provisório composto principalmente por militares e republicanos históricos. Desculpa pela tosse. Esse governo ficou encarregado de organizar a transição e redigir uma nova Constituição, promulgada em 1891, que estabeleceu o Brasil como uma república federativa. O regime republicano trouxe mudanças profundas para o Brasil. Instituiu-se o voto direto para homens alfabetizados e maiores de 21 anos, excluindo grande parte da população como mulheres, analfabetos e trabalhadores simples. Além disso, o novo regime tentou consolidar a separação entre igreja e Estado, estabelecendo o caráter laico da República. Nós devemos notar que quando o regime republicano instituiu-se e ao mesmo tempo excluiu uma grande parte da população do direito de votar, cometeu um erro grave, tornando-se, portanto, ilegal. Tornando-se ilegal. Tornando-se, portanto, ilegítimo. Entretanto, a transição para a República não foi tranquila. Houve resistência em algumas regiões, além de conflitos internos e instabilidade política nas décadas seguintes. Apesar disso, a proclamação representou um marco na história brasileira, inaugurando um novo capítulo de desafios e transformações para o país. O 15 de novembro é celebrado como um feriado nacional, sendo um momento de reflexão sobre os valores republicanos e a importância da democracia na construção de um Brasil mais justo e igualitário. Em 2024, os países que possuem sistemas de monarquia no mundo incluem 1. Reino Unido, 2. Suécia, 3. Noruega, 4. Dinamarca, 5. Espanha, 6. Holanda, 7. Bélgica, 8. Japão, 9. Tailândia, 10. Bahrein, 11. Brunei, 12. Butão, 13. Jordânia, 14. Kuwait, 15. Lesoto, 16. Liechtenstein, 17. Luxemburgo, 18. Malásia, 19. Mônaco, 20. Marrocos, 21. Tonga, 22. Vaticano. Esses são alguns exemplos de países que possuem sistemas de monarquia em diferentes formas, incluindo monarquias constitucionais, monarquias absolutas e monarquias parlamentares. É importante notar que algumas dessas monarquias têm poderes mais cerimoniais, enquanto outras têm mais influência política e poder executivo. Uma observação.
Este texto não é uma crítica direta aos países que possuem sistemas de monarquias no mundo todo atualmente. Pelo contrário, esse texto se limita unicamente ao Brasil, dentro de sua história política entre a monarquia e a República Federativa do Brasil. Uma informação importante: eu utilizei o chat GPT, chatbot aí, para fazer esse texto. Eu não seria obrigado a dizer essa informação, mas eu quis dizer essa informação porque eu utilizei sim o chat GPT para fazer este vídeo, esse texto. Utilizei o chat GPT, chatbot, aí. De acordo com uma regra do YouTube atual, ou seja, a política de monetização de canais do YouTube, o conteúdo dos vídeos feitos no YouTube não podem ser feitos em massa com programas e a partir de modelos que utilizam programas de inteligência artificial. É um erro. Ou seja, para que um vídeo, um conteúdo de vídeo no YouTube seja aprovado pelo programa de parcerias do YouTube, o texto e o vídeo não podem ser feitos em massa, em grande parte, por conteúdo feitos por programas de aplicativos de inteligência artificial. Ou seja, vai ser um erro. Então, eu estou fazendo exclusivamente esse vídeo com conteúdo de inteligência artificial, de aplicativos, de programas de inteligência artificial. Nesse vídeo especificamente, o que não se tornará uma prática feita por muitas vezes, porque não pode, é um erro. Desculpe a tosse. O conteúdo deve ter intervenção humana, ou seja, o conteúdo feito no YouTube, para os vídeos do YouTube, deve ser feito por intervenção humana. Deve ser feito por intervenção humana, para ser aceito no programa de parcerias do YouTube. O Estado democrático de direito é um sistema político que se baseia na legalidade e na legitimidade das decisões do Estado, que deve ser respaldada pela vontade do povo. Algumas características do Estado democrático de direito são: 1. Soberania popular. 2. Representatividade e participação da democracia. Estado constitucional. 3. Ou seja, com uma Constituição emanada da vontade do povo, garantias dos direitos humanos, respeito aos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, e participação popular e efetiva e constante nas decisões políticas, conservação dos valores de liberdade e igualdade política. O Estado democrático de direito é uma expressão-chave da Constituição Federal de 1988, consagrada no artigo 1º. A palavra legítimo significa 1. Fundado e amparado em lei, legal, autoridade. 2. Ditado, justificado, explicado pelo bom senso, pela razão, justo, razoável, desejo. O dicionário de português do Google é proporcionado pela Oxford Languages. Oxford Languages.
a qual é a maior editora mundial de dicionários. Um comentário crítico agora, então. Até então, quando o regime republicano instituiu-se, cometeu um erro grave ao excluir uma grande parcela da população, como mulheres, analfabetos e trabalhadores simples. Ou seja, a exclusão dessa parcela da população foi para tirar o direito dessa parcela da população de votar, o que se tornou um grande erro, um erro sem legitimidade. Tornando-se, portanto, o regime republicano ilegítimo, infelizmente. Eu disse essa informação pela segunda vez para sublinhar, né, reforçar esse fato, que foi um fato importante, porque foi um erro grave, o que não deve voltar a acontecer no país, no Brasil, porque no Brasil, nesse caminho da democracia, né, e no caminho da democracia. Então, espero, e esse vídeo foi feito para nós relembrarmos o feriado da Proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Porque foi uma transição importante feita no regime político do Brasil. Então, isso. Acho que nós devemos sempre estar atentos, né, aos assuntos de interesse de nossas vidas e buscar defender sempre os nossos interesses junto à sociedade e junto aos partidos políticos, sim. Porque nós somos parte deste todo, nós somos parte de todo esse imbróglio. Então, essa foi a minha mensagem para esse vídeo, esse texto. Desejo a todos e a todas uma semana muito legal. Tchau!